Guaratinguetá. Aqui, no coração do vale, a arte pulsa nas veias de quem vive e resiste. Esta não é só uma homenagem, não, é uma escuta, um reencontro com o que já estava aqui, mas poucos viam. Divas de Guará. Não são estátuas, são movimento, são caminho, são vozes que ainda ecoam nas praças, nos tambores, nas janelas. São mulheres, divas, não da fama, mas da coragem de criar onde tudo pede silêncio. Com cada cor que brota na tela, conta a história que minha alma cria. Tudo em mim é cor. Nos nossos tambores bate o coração da África que vive em Guará. Dançamos para que o passado continue pulsando. Quando minha mãe parou o tambor, a cachoeira também ouviu. Danço para preencher espaços. As notas musicais me envolvem, o ritmo direciona os movimentos, a paixão preenche o palco da minha vida. Escrevo para bordar o invisível com palavras, como quem acende estrelas no papel. A primeira história que escrevi foi com as mãos cheias de dúvida e paixão. Filmar é sentir em cada olhar, é transformar memórias em eternidade. Me disseram que cinema era sonho, e aos poucos descobri como sonhar dentro da minha própria realidade. No palco não finjo, revelo. Cada personagem é uma fresta por onde se pode mergulhar nas profundezas da natureza humana. No palco eu visto verdades que só a arte tem coragem de dizer. Quando eu canto, sou muitas. Sou minhas ancestrais, sou a menina e a mulher que resiste. Música é a oração que a gente canta sem saber rezar. Cada pedra, cada nome esquecido, cada gesto, tudo tem memória. Eu apenas traduzo o que a cidade murmura. A história não está nos livros, está nos olhos de quem lembra.
Quando tudo em mim era cor, conheci o silêncio das telas em branco. Mas com cada cor que brota da tela, conta a história que minha alma sussurra. Então, olha, eu comecei, na verdade eu sempre gostei de desenhar, de fazer um desenhinho nos cadernos, mas eu tinha um irmão que era artista. Ele desenhava muito bem, ele era elogiado. Bom, passaram os anos, ele decidiu vir embora para o Brasil e inaugurou um lugar que fazia desenhos, estampas para camiseta, trabalhava com arte vestuário, mas era assim, era arte. Passou uns 2 anos, meus pais decidiram que eu tinha que vir embora para cá também, porque eu estava assim meio que perdida. Não estava perdida, mas eles acharam que era melhor estar com meu irmão. Aí me mandaram para o Brasil. Eu cheguei aqui e aí eu tinha que trabalhar com ele. Então, começamos. Primeiro eu fui a secretária, depois ele viu que eu conseguia fazer um desenho, comecei a trabalhar com os desenhos. Depois eu comecei a pintar, meus desenhos vendiam mais rápido do que os outros. Aí ele começou a achar que minhas cores eram boas. E ele me colocou como alguém que tinha que guiar todos os desenhistas dessa empresa com as cores, que foi onde eu comecei, porque para mim a cor é muito importante. E eu realmente fazia uma combinação certa de cores, que o cliente gostava, que ele era mais fácil de vender. Aí ele falou, não, agora todo mundo vai seguir as cores que a Roxana mandar. Aí a pessoa desenhava algo e eu colocava as cores e os desenhos vendiam melhor. Foi muito legal e eu acho que isso me introduz realmente na parte artística. Conheci meu marido por causa desse estúdio de arte, porque uma amiga me apresentou, me trouxe para Guará, terminamos nos casando e eu vim morar em Guará. Parei de trabalhar com arte assim, mais ou menos. Aí aqui comecei a trabalhar com tear. Aí um longo tempo trabalhando com tear, meu marido falou, vou te dar uma tela, pinta. E aí começou meu trabalho real com arte para apresentar, digamos assim. No começo bem tímido, mas ele foi um grande incentivador de eu pintar. Carrego nos pés o barro da memória e os ombros no sopro das antigas. Quando danço, é a África inteira que se move comigo em Guará. Dona Antônia, como era chamada, ela tinha 2 empregos. Ela fazia a faxina às 3 da manhã e às 7 ela ia para a casa de família e levava 2 filhos com ela. Mas a minha mãe foi a primeira mulher a entrar numa roda de jongo e parar os tambores. Ela deu a abertura para as novas gerações. Mãe, muito boa, cuidava dos seus como nunca. E assim começou a vida de Antônia Rita Jeremias, Dona Tó do Jongo. Escrevo para bordar o invisível com as palavras, como quem acende estrelas no papel. A primeira vez que minha caneta bailou, ela fotografou um abraço entre minhas lágrimas de adolescente com as rimas do resto da minha vida.
A espiritualidade, ela é fundamental no processo de escrita, porque é a companhia que a gente tem e que nos traz as duas principais ferramentas para a nossa escrita, que é a intuição e a inspiração. A gente não escreve sozinha. Arte, ninguém faz sozinha, a gente sempre tem companhia. E essa companhia é o que nos traduz, essa companhia que nos dá direção, que nos dá caminho. A espiritualidade, ela nos dá ferramentas. Não aprendi a história em páginas, mas nas calçadas gastas e nas vozes que o tempo não calou. O que sei, a cidade me contou em silêncios e sinais. Esse resgate começou na década de 1970, quando eu terminei o curso de História e nós vimos que estavam acabando casas de fazendas, monumentos, escolas antigas. Então, o Tom teve ideia de desenhar essas casas e escolas e cidades antigas, tipo Bananal, as cidades do Vale, e começou a desenhar o desenho em bico de pena, porque ele é promotor de carreira. O desenho a bico de pena foi visto na Universidade de São Paulo, na USP, e eles se propuseram a fazer os livros sobre essa memória do Brasil. Meus passos riscam no chão histórias que nunca foram escritas. Cada gesto é um retorno ao que fui, sempre. É um grande privilégio viver da minha própria expressão artística, né? Fazer aquilo que eu gosto, que eu sempre fui apaixonada. Tive muito apoio familiar, correr atrás dos meus objetivos, fui fazer curso, eu me formei em educação física, depois me especializei em dança, fiz muitos cursos, muitas especializações e acho que com esse trabalho eu consegui, né, fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Transformação que a dança traz. Isso é a maior alegria que a gente pode trazer com a arte. No enquadramento, descobri silêncios que nem o som alcança. Cada cena me ensinou a ver o invisível. Eu sou Priscila Cabete, sou guaratinguetaense e cineasta. A minha carreira no cinema, na verdade, começa pelo audiovisual. Eu não comecei diretamente no cinema, minha formação é em rádio, TV e internet. E como vocês já podem perceber pelo próprio nome do curso, eu gosto de explorar bastante linguagem, mas nasci para comunicação, isso era uma certeza. E aí, ao longo da faculdade, eu acabei tendo um pouco mais de contato com o cinema também, por meio de um festival que acontecia na cidade. Por tudo que tinha ali envolvido na faculdade, eu acabei me envolvendo com o cinema, com o fazer cinema no Brasil. Porque até então, eu tinha o contato com o cinema como a gente tem, assim, de acessar os grandes títulos nas salas de cinema,
tudo que passa na televisão, enfim. E aí, aos poucos, eu comecei a entender que existem muitas formas de se fazer cinema. E a primeira delas que eu tateei na minha vida foi o cinema experimental. E aí, desse sonho, de tudo isso que eu consegui acessar, eu queria muito trazer e dividir com as pessoas aqui da nossa cidade e da região. E assim nasceu o primeiro festival de cinema de Guaratinguetá, o Garcine Festival, que é justamente um festival voltado ao cinema nacional com muita valorização do cinema regional. Há os que fazem teatro. A mim, o teatro me fez. Então, esse ano eu completo 60 anos de teatro. Com 17 anos, eu fiz o primeiro curso de teatro. Ele se chamava o Teatro na Escola. E foi oferecido somente para professores atuando. E eu estava no primeiro ano da escola normal. Eu batalhei, pedi, implorei, chorei, esperneei e consegui fazer o curso. Eu considero que a partir daí eu comecei de fato a estudar teatro. Até quando desaparecer? Até quando desaparecer? Até quando desaparecer? E dizem é isso, a influência da minha família musical na minha vida, nas definições, então, dessa minha jornada pela música. Passa pelo fato de que eu sempre ouvi muito de música. Eu sempre estive bem conduzida por avós, por pais, músicos, cantores, pelo meu irmãozinho mais velho, que também... irmão da gente é o primeiro amigo que a gente tem quando é mais velho, né? E a nossa empatia por conta de música era muito grande. A gente se definiu muito. Eu aprendo até hoje, aprendi muito com ele. E, assim, fundamentalmente falando, a família é de verdade, a minha base musical. O que eu canto me lembrando do que eu aprendi com os meus pais. Eu canto me lembrando do que eu ouvi dos meus avós. E com a esperança de conseguir passar de uma maneira bem fidedigna esses ensinamentos para quem quiser abraçar, quem quiser aprender. Mais ou menos é assim que funciona a influência a minha influência familiar musical. Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim,
Eu acho que o fortalecimento maior foi este ano que nós fomos nas escolas, principalmente as escolas mais afastadas do centro da cidade. E com isso agora encontro com os meninos, os alunos, as crianças, os adolescentes na rua e eles cumprimentam a gente. Então eu acho que isso aí foi o maior, sabe? Tipo assim, eu fiquei eufórica de ver o entusiasmo das crianças. Então nós sabemos que a nova geração gosta de cultura, né? Porque os nossos do nosso bairro já conhecem, mas as crianças que moram mais afastadas do centro, eles não conhecem o jongo. Então nós ficamos muito satisfeitos de ver como as crianças gostaram da nossa cultura. Eles queriam aprender a tocar o candongueiro, que é o menor, outro queria tocar o maior, e nós fomos em várias escolas. Foi muito gratificante. Então, eu acho que a cultura é isso, né? Começar pelo jovem, que são eles o futuro, né? Saber identificar que Guará, nossa cidade, é rica em cultura. As professoras das escolas, muitas delas não conheciam o jongo e ficaram emocionadas de ver o jongo, de ver a cultura do Tamandaré, sendo que é em Guaratinguetá, a mesma cidade, e elas não sabiam. Então eu acho que tudo isso foi para ajudar a nossa cultura, mais o aluno e fazer as pessoas se interessarem mais, porque teve escola que não deu para ir. Então até hoje as professoras ligam sabendo quando que a gente vai voltar para as escolas. Então eu acho que a nossa cultura está se fortalecendo. A escrita, ela cria raízes, né? E eu tive um professor que dizia muito assim, quem não sabe de onde veio, jamais saberá para onde ir. Então eu acho de fundamental importância o processo de escrita, porque ele congela vidas, ele congela o tempo, e é muito importante que a gente saiba onde está. E se eu não sei que onde eu estou é consequência do que eu trouxe do passado, eu não tenho a menor condição de sobrevivência. São processos que levam a condições psíquicas de depressão, de sofrimento, né? E a dor é uma obrigação, mas o sofrimento ele é opcional. Então, a escrita tem o poder de penetrar na alma do ser humano e trazer ele de volta à vida através do conhecimento de passado, através do conhecimento que ficou registrado nas raízes dele. Então, torno a repetir, a escrita salva vidas. Eu acho que Guará me aceitou muito bem. Isso é uma coisa que eu não posso negar. Muitas pessoas falaram para mim que Guará não aceitava as pessoas de fora, mas eu fui muito bem aceita, muito. E
E também a relação com a tranquilidade que Guará tinha. Eu participei de muitas coisas do ambiente de Guará. Então, assim, Guará aceitou muito bem a pessoa estrangeira, de fora, que se apresentava. Claro que teve algumas coisas assim, alguns comentários, tipo, nossa, esse é seu trabalho? Sim, esse é meu trabalho. Então, fundado em 1972, o Museu Frei Galvão veio atender a essa necessidade de preservar não só a parte documental, como a parte de entrevistas, folclore e história de Guaratinguetá. E vem servindo a todos os estudantes, como eu vi essa semana na própria rádio, essa informação. Fazer um convite a todos para que visitem aqui em Guaratinguetá, Museu Frei Galvão, Arquivo Memória de Guaratinguetá e o Museu da Casa de Frei Galvão, da qual processo de beatificação e canonização eu participei com documentos do museu e que eu tenho muito gosto em que seja conhecido, porque um processo de canonização e beatificação de um santo não é fácil. Depende de documentos, como, por exemplo, tinha, por sorte, no museu, o inventário da mãe do Frei Galvão, muito necessário para o processo, porque para um processo de santificação de uma pessoa, você tem que provar que ele existiu fisicamente, não é uma lenda, é um santo, pessoa que participou da sociedade e existiu. Além de ser uma escola de dança, especializada em dança, a estação de dança, fazíamos festivais de dança, atraindo outras modalidades, como música, teatro, o circo. Isso agregava outras artes e trazia outros profissionais que fizeram parcerias, nos nossos espetáculos. Isso fazia toda a diferença no cenário artístico da cidade.
Diferente de outras artes, que às vezes o artista trabalha dentro da solidão do seu estúdio, da solidão do seu ateliê, o teatro ele é uma arte coletiva. Então, não só na hora que você está trabalhando, criando e ensaiando, que você está em contato com todas as outras pessoas que estão ali com você, ela é uma arte viva, pulsante. E o teatro ele é assim passado de geração para geração. É uma arte, vamos dizer assim, fugaz, no sentido que ela acontece naquele momento, naquele instante, para aquela plateia, para aquele grupo, e só fica na memória daquelas pessoas que participaram daquele trabalho e das pessoas que assistiram àquele trabalho. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece é o esplendor. Todo mundo te conhece ao longe, que o som dos seus tamborins e o rufar do seu tambor chegou. A Mangueira chegou. A música baliza a minha vida desde sempre. Acho que até desde antes mesmo de eu nascer. E aprendi a cantar, aprendendo a falar, aprendendo a andar, a conhecer as pessoas, a identificar as pessoas. Eu venho de uma família extremamente musical, desde 2 gerações antes da minha. E com certeza isso está no meu DNA. Uma influência extremamente positiva na minha vida, por acreditar que a música ela acolhe, ela abraça a gente nos diferentes momentos da nossa vida. E mais importante do que isso é que ela faz com que a gente consiga isso aqui. Conhecer pessoas, estar com pessoas. É isso. A música é a minha bandeira. Eu participei de festivais. Depois eu descobri que era bom demais cantar para as pessoas que esperavam ouvir o que eu tinha para apresentar. Aí comecei a cantar na noite, fiz alguns trabalhos específicos com os seresteiros de Guaratinguetá. Cantei bastante no Rio de Janeiro, em São Paulo. Muito em casa, nesse formato que vocês estão vendo, que foi a minha grande escola, né? Aprender a cantar, a respeitar a música, a respeitar os músicos, a colocar as emoções que as músicas me trazem para fora de uma maneira bem positiva, bem dando de presente a quem quisesse receber. Até que nos últimos 12 anos, mais ou menos, eu tenho me dedicado ao samba de uma maneira específica. Montamos aí a nossa banda, temos aqui os nossos músicos, carregamos aí a bandeira do samba cada vez mais forte, aprendendo muito com eles, muito mesmo, e agradecendo por isso sempre. É isso. Para quem está começando, eu acho que a dica é a gente sempre
estar começando, sabe? Se jogar mesmo, aprender a cada vez que você vai fazer algo novo, porque por mais que você programe um set de gravação, por mais que você crie um roteiro, por mais que o cinema exija um planejamento, uma organização em diversas etapas, em várias escalas, ainda assim a gente sempre é surpreendido e sempre vai ter que pensar um pouco diferente em algum momento para fazer alguma adaptação para aquilo ficar da maneira que você pensou. Então, assim, sem medo de ser feliz, é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e vai para cima, porque hoje a gente tem muitas possibilidades de fazer cinema. Então, assim, focar bastante na narrativa e nas maneiras de comunicar com uma câmera na mão, entender como que as imagens também conversam com a gente, como que a trilha também conversa com a gente, como que um texto se constrói. Então, assim, embasar nesse fio central e depois só se permitir criar e a partir de cada criação ir melhorando e crescendo e sempre com essa sensação de estar sempre aprendendo e sempre melhorando e crescendo. As leis de incentivo, de modo geral, elas vêm para agregar o nosso trabalho, o trabalho do produtor cultural, o trabalho do produtor audiovisual, do diretor, de todo mundo que faz parte desse universo. Então, a gente ter a garantia também da aplicação dessas legislações fora dos grandes centros significa a gente ampliar a democratização de dar acesso não só ao fazer, como também o acesso de fato para o público final. Então, assim, por exemplo, a gente tendo essa aplicação das leis aqui no Vale do Paraíba, faz com que a gente tenha a oportunidade de colocar os trabalhadores daqui da nossa região à frente desses trabalhos, capacitá-los melhor, melhorar o equipamento, melhorar as formas de trabalhar e de acessar e, ao mesmo tempo, também é uma maneira da gente proteger a nossa própria cultura, porque a partir do momento que você pega um recorte de território ali, você pega uma vivência, você tem uma referência para poder trabalhar ali e aplicar no audiovisual, então você tem certeza que você vai conseguir guardar essa cultura, você vai conseguir ampliar a discussão sobre ela, você vai levá-la adiante até os grandes centros ou até outros interiores e assim a gente cria uma maneira de realmente aproveitar tudo isso como uma grande forma de diversas vezes fabricar cultura, fazer cultura acontecer, salvar a cultura local. Por ser mulher, a temática feminina faz parte de nossa vida. Ou seja, você nasce com esse processo. Agora aqui atrás tem os meus quadros que falam de mim e de uma temática feminina, dos sentimentos, do que tem, como que é. Faz parte de um processo que foi me expor. Então eu comecei comigo, particularmente falando de mim. Eles são autobiográficos, com pedaços da minha história colocadas em um quadro. Ele é bem contemporâneo, digamos assim, porque tem uma qualidade de assustar um pouco, mas refletir também. Porque cada um tem uma história e as mulheres sentimos de uma forma diferente nossas histórias. São mais profundas, são mais uterinas, digamos. Só o processo de ter filhos, ou não tê-los, dá uma força diferente. Somos mais guerreiras, em certa forma, de uma forma mais gutural, mais ovariana, digamos. Então, acho que era importante mostrar a parte feminina e principalmente a história. Não é fácil se apresentar 100% do jeito que você está, em certa forma se desnudar.
Não é na forma erótica, mas é na forma de personalidade, de sentimento, de abrir o íntimo para o público. Mas eu fiquei muito feliz com eles. Eles gostaria de mostrá-los até mais, de estar em mais lugares com eles. E gostaria que as pessoas parassem, lessem cada detalhe, cada letra, cada palavra, cada sentimento e absorvissem. E não só as mulheres, mas os homens também, as crianças, assim, as adolescentes que estão nesse começo, de ver como a vida pode ser diferente e única para todos. Pai Oxalá, em nome dele, Pai Oxalá, lá lá ei, lá ei, lá lá ei, lá lá ei, lá ei, lá lá ei, lá lá ei, lá 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 ei, lá lá ei, lá 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 ei. Quando eu saí lá de casa, pedi licença pra agendar, cheguei aqui no jogo, peço licença pra entrar. Epa, reia, reia, parreia, epa, reia, peço pra me ajudar. Eu acho que o jongo já tinha uma visibilidade grande. Depois que os grupos de capoeira começou a chamar a gente para apresentar junto com a capoeira, no samba de roda, no samba de coco, aí o jongo deu uma finalidade assim, maior para eles, porque eles já conheciam, só que eles não tinham contato e como chamar as irmãs para ir dançar o jongo, tocar para eles e ensinar. Então aí começou o Vidigal, as outras escolas, né? Guaratiba, foi chamando Cabo Frio, aí nós fomos fazer o jongo com a capoeira e aí daí para cima nós lanchamos. Agora já está mais conhecido o jongo na nossa cidade, porque nós temos encontro de jongueiro em várias cidades e as crianças vão junto também. Então isso já é um reconhecimento. Somos chamados pelas escolas, tanto na nossa cidade quanto fora. Então eu acho que está tendo mais visibilidade, principalmente fora, né? Até essa questão das academias de letras, faço parte de duas, da Academia de Letras de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, como membro correspondente, e da Aclama, Academia de Letras de Aparecida, né? Acho que até isso, os grupos de arte que se reúnem com o propósito de estar sempre nutrindo a arte, são grupos preparados pela espiritualidade, eu não tenho certeza disso, porque eles são o nosso suporte, eles são o nosso porto seguro, eles são nossa proteção e nossa orientação básica quase todos os dias, né? De todos os recursos que a gente tem hoje tecnológicos, o tempo todo a gente está sendo seivado, o tempo todo a gente está sendo nutrido pelas direções que eles nos dão, né? Dos eventos literários, da cultura literária, tudo que está acontecendo, nos envolvendo nesse processo. Então é como uma mãe, que a gente procura sempre o apoio, procura sempre a orientação, sempre a tomada de dúvidas, né? Que são ressarcidas por eles e que são idealizadas e concluídas por eles no processo de desenvolvimento da nossa escrita e da nossa arte sempre. Então é um apoio fundamental.
Eu desejo e espero que essa preservação continue, para que a história não se perca, a do passado e a do presente. Eu gostaria de ser lembrada como alguém que lembrou disso já em 1972 e continuou guardando e até os dias atuais. Nós estamos em 2025. 2, você vai sair. 1, 2, 3. Deixa eu explicar essa saída do leque. 5, 6 e 7 vezes. 1, 2, 3. Trabalhou, sai ao lado. Vai do mesmo lado. E 1, 2, saiu. 1, 2, 3. Bem, minha contribuição acho que foi na fundação, né, formando a estação de dança, que era um espaço voltado só para dança, só para arte. Acho que fui pioneira na cidade com uma escola de dança. E eu a minha carreira começa com o ensino do jazz, depois eu fui me especializando em outras modalidades, como o sapateado, a dança de salão, e trouxe para o meu espaço, para a estação de dança, outros profissionais. Então, nós tivemos balé clássico, dança contemporânea, o hip hop, a dança do ventre, dança flamenca, entre outros. E todo final do ano, a estação de dança fazia espetáculos e assim, alguns festivais, né? E formamos muita gente passou por aqui, muita gente aprendeu a dançar, né? E hoje tem outras escolas, a cidade conta com outras escolas de dança, mas acho que fui a pioneira na cidade. Eu sempre vou usar o cinema a meu favor num sentido social, político e como a cultura e a arte devem fazer. Então, assim, sempre esse vai ser meu sonho, poder me comunicar a cada formato, a cada filme, mais e mais com as pessoas, fazer com que elas rompam algumas barreiras de preconceito, de limitação e algumas questões que a gente às vezes precisa bater nessa tecla, precisa afirmar, precisa lutar muitas vezes. Então, o meu desejo é conseguir ampliar o mercado do cinema para as mulheres, no sentido de deixar as coisas mais equalizadas, porque temos mulheres muito potentes fazendo cinema e, ao mesmo tempo, a gente ainda tem, sim, uma repressão das mulheres em set, em posições de destaque. Então, assim como acontece com a sociedade como um todo, em grandes empresas, e, enfim, em vários aspectos. Então, eu sempre vou usar o cinema como uma linguagem mesmo, um lugar de expressão, um lugar também para a gente aplicar pesquisa e devolver isso para as pessoas, poder levar a informação de uma maneira leve, de uma maneira onde a gente se identifica, de uma maneira onde a gente realmente consegue tatear tudo isso, sentir tudo isso. Porque às vezes a gente sabe de alguma coisa, mas a gente não sentiu aquilo, a gente não se colocou no lugar do outro. Então eu acho que o meu maior sonho mesmo é continuar fazendo cinema assim, pensando em transformar as nossas realidades e usando um pouco desse lugar que é o sonhar, o construir, o fantasioso, em paralelo com vários formatos e maneiras de contar isso. Então, o teatro, ele é um tripé, um triângulo. Você tem uma mensagem, você tem o emissor dessa mensagem e você tem o receptor dessa mensagem. E isso pode acontecer em qualquer lugar, não precisa ser só num teatro convencional. Por quê? Porque é isso, o teatro vai nos ensinando, vai nos lapidando, vai nos aprimorando, vai fazendo com que a gente tenha uma visão do mundo, da sociedade, das pessoas de uma forma muito, muito, muito elevada, muito íntima e nos transforma. O teatro é transformador. Ele transforma quem faz, quem assiste, quem produz. Falta para nós mais espaços,
mais gente interessada também. As pessoas parecem que têm medo de parar, de olhar. A pressa do mundo deixa as pessoas correndo, elas passam olhando, mas não param para olhar. Eu acho que é importante isso. A forma em que nós apresentamos nossa arte é ir para a rua, começar a ter mais público, porque o público quer, mas tem medo, sei lá, eu não sei. Tem algum processo ali que faz que as pessoas fiquem com medo de ir, de entrar, de chegar perto. Será que eu posso? Num lugar fechado é pior. Num lugar aberto já é difícil. Mas num lugar fechado, que tem porta, a pessoa pensa, tenho que pedir permissão para entrar? Eu acho que é isso. Eu acho que para o futuro, eu acho que deveria ter mais arte. E a gente ser mais valorizado, sim. Eu acho que a arte se faz e você vê nos grandes centros, grandes artistas vendem, mas nós de interior não conseguem muito. Eu não me queixo, eu vendo bem, tenho clientes, digamos assim, alguém que comprou um quadro, já comprou 2, já comprou 3. Isso é emocionante. Quando alguém quer adquirir um trabalho de arte, é muito importante, porque a pessoa vai levar para sua casa, vai colocar em um lugar de destaque, provavelmente, normalmente, e você está ali. O seu pensamento, o seu movimento, você tem muita energia. E essa energia alguém lá captou e gostou dela e levou para si. Isso é maravilhoso. Eu queria que acontecesse mais com todos os artistas, porque tem gosto para todos. Elizabeth de Fátima, minha irmã, cuida de mim. Ela que faz as partes dos contatos, é ela que comanda a frente, porque às vezes eu fico meio nervosa. Então essa é a minha grande irmã. Essa é a irmã do coração. A minha irmã, eu faço os pontos de jongo. Mas minha mãe já dizia que a minha toada não era boa. Minha mãe dizia assim, a sua toada não era boa. Então, e hoje ficou assim, eu faço as músicas e ela põe a toada. Então, ela marca e eu toco. Então, nessa parte a gente se dá bem. Então, antes de falar, eu falo para ela, primeiro você escuta e depois você fala. E acho que é por aí que nós se damos muito bem. Porque uma fala e a outra escura. Se nós estamos numa roda de jongo, ou se estiver num aniversário, ou se for numa reunião, eu já digo para ela assim, entra muda e sai calada. Entendeu? Porque mais vale você escutar do que falar, porque as palavras têm força. Então, quando ela chega em casa, como foi a reunião? Você disse alguma coisa? Só escutei. Então, essa é a minha irmã, você entendeu? Porque aí você não arruma confusão. Mas assim mesmo, nós se damos bem, muito bem. Então, fazemos nossos contatos, eu pergunto para ela se está certo, eu ligo para ela, você já acordou? Já é tarde, então, nessa parte, como irmã, nada a reclamar. Mas isso é o quê? Isso são filhas de Dona Tó, muito bem criadas, e amamos uma a outra. Que tem infinito, né? A palavra que eu mais gosto da minha amada língua portuguesa, infinito, eternidade, é isso que existe, é isso que tem, né? Entre o berço e o túmulo, apenas um dia diante da eternidade. Então, já estou a caminho do 3º livro e espero escrever vários e vários e vários e não parar nunca. E mesmo depois de morrer, eu vou procurar um médico para psicografar para mim, porque eu vou continuar escrevendo desde depois de morta. O legado é justamente o arquivo Memória de Guaratinguetá, do Museu Frei Galvão. E toda a informação relativa a ele. É muito gratificante ouvir das pessoas, de ex-alunos e alunas, o quanto a dança modificou essas pessoas em superação de depressão, em momentos difíceis, né? E isso é muito gratificante para o nosso trabalho. E acho que assim, em momentos nos eventos que fazíamos, né, a dedicação dos alunos, a confraternização, as amizades, isso é muito bacana. Eu ouvi esses depoimentos de ex-alunos, muito importante isso, né? Eu acho que essa é a grande contribuição do nosso trabalho.
O legado que eu gostaria de deixar é de maior valorização para a cultura local. A gente enxergar a nossa cultura antes de qualquer coisa, eu acho primordial. Então, se eu puder deixar essa mensagem para as futuras gerações, eu já fico super feliz. A minha casa, como vocês sabem, é um espaço cultural, porque ele é cultural e rural. E aqui eu já desenvolvi vários trabalhos de oficinas e pretendo continuar fazendo isso ainda por muito tempo e deixar esse palco sempre atuante. Enquanto eu viver, eu quero estar trabalhando com teatro, porque eu não concebo a minha vida longe dessa arte que é fundamental para o ser humano em todos os sentidos. Meu sonho na minha caminhada musical é conseguir realizar todos os projetos que eu tenho em mente, nos mais diversos estilos musicais. Esse é o meu grande sonho. Porque nós precisamos que nos aceitem, que as pessoas se achem bom. Hoje acho que as pessoas me aceitam, eu me sinto uma artista. Uma pessoa que comprou um quadro meu, compra mais um. Isso é muito bom. E a minha mãe foi uma das primeiras a parar o tambor. Quando ela parava o tambor, era na cachoeira. Fala cachoeira, ela parava o tambor e começava a cantar a música. A Patrícia é uma alma sonhadora que não cabe no mundo. Que, na grande maioria das vezes, principalmente quando está escrevendo, tem a certeza absoluta de que ela não é desse mundo. Eu estou aqui passando para escrever e deixar algo de muito profundo que tem na minha alma, que não é desse mundo. A Patrícia não é desse mundo. A Patrícia é uma pessoa que vive no mundo da lua, como eu ouvia desde meus 5 anos de idade. De fato, eu vivo no mundo da lua. Eu sou uma pessoa que busca na arte o que eu realmente sou. Eu mergulho dentro de mim. Eu realmente tenho certeza absoluta que eu não sou desse mundo. É uma guaratinguetaense que ama sua terra, sua história, seu folclore e suas festas populares. Ama tanto que preservou tudo em um museu dedicado ao futuro. Um legado de amor. Que cada pessoa tem esse sentimento amoroso que eu tenho pela música. E que isso faça bastante diferença na cultura musical dessa cidade que acolheu a minha família, nos acolheu de uma maneira que hoje a gente se considera filho daqui. Os atores dramáticos têm um terrível destino. Eles nascem no verso 1, da cena 1, do ato 1, e desaparecem no último verso do último ato. E em que consiste o seu trabalho, a não ser sofrer? 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 Então fogem do palco, porque temem essa sorte. E depois veem que lá fora não existe lugar para eles, nenhum outro a não ser o palco, para que possam viver o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tragédia. Minha música é reza viva no corpo do tempo.
meus passos seguem dançando até a última nota musical se fizer audível e tocar o ritmo do meu coração. No tambor que toco, mora a voz das que dançaram antes de mim. Se a raiz é forte, o canto nunca se cala. Escrevo para que o silêncio também tenha história. Enquanto houver cor na memória, haverá alma na cidade. Sou memória acesa no altar da cidade. Quando filmo, planto o hoje no solo da eternidade. Divas de Guará não se despedem. Apenas seguem. Um dia você saberá que representar é aceitar morrer. Elas não passaram, elas permanecem.